eu falar então com o Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Tiago. Boa semana e a você que nos acompanha. A todos nós. O Elivaldo, vai ser analisado lá na Câmara Federal uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que muda as regras no caso de afastamento do presidente da República. Estabelece, Tiago, eleições diretas até 6 meses antes do pleito, antes do fim do mandato presidencial em caso de afastamento do presidente e do vice. A presidente Dilma já foi afastada, o vice está aí nessa situação. O vice, que é o presidente, Michel Temer, vive aí numa situação de extrema dificuldade para se sustentar no poder. Com isso, essa PEC, que já foi apresentada no ano passado, de autoria do deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, volta à cena. E amanhã ela vai ser apresentada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, presidida pelo deputado Rodrigo Monteiro, do PMDB de Minas Gerais, para analisar a admissibilidade. É o início, é o pontapé inicial. Se for aceita, ela começa a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Mas ainda tem um caminho razoavelmente longo de discussão sobre essa proposta de emenda à Constituição, que poderia, no caso de aguçar, de aumentar ainda mais a crise do presidente Michel Temer realmente cair, em vez da saída via eleição indireta no Congresso, a eleição poderia ser direta. Mas isso aí é um assunto, é uma pendência ainda que ainda tem um tempo para ser resolvida. Elivaldo, no fim de semana, mais especificamente no sábado, o presidente Michel Temer fez um novo pronunciamento em rede nacional. A estratégia agora é desqualificar o teor daquela gravação que ele teve com o empresário Joesley Batista. Vamos ouvir o que disse o presidente? Renan e Temer são do mesmo partido, mas o racha no PMDB ficou mais evidente depois que o senador disse que se algum delator o procurasse para falar em propina, mandaria prendê-lo. A nota é uma crítica indireta ao presidente que foi gravado pelo dono da JBS, Joesley Batista, numa conversa em que o empresário fala sobre tentativas de frear as investigações da Lava Jato. Embora tenha ouvido relatos de práticas criminosas, Temer não fez qualquer denúncia. No entanto, em pronunciamento se defendeu. Não há crime, meus amigos, em ouvir reclamações e me livrar do interlocutor, indicando outra pessoa para ouvir as suas lamúrias. E confesso que eu ouvi à noite, como ouço muitos empresários, políticos, trabalhadores, intelectuais e pessoas de diversos setores da sociedade brasileira. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, decidiu apoiar o impeachment de Temer. O conselho, formado por 26 estados e o Distrito Federal, só teve um voto contrário. Para a OAB, o presidente cometeu crime de responsabilidade ao não denunciar Joesley. Um pedido de impedimento será entregue à Câmara dos Deputados nesta semana. A comissão entende que nós estamos diante de um crime de responsabilidade por ausência de decoro e por tudo que todos nós ouvimos. Na minha avaliação, sob o aspecto político, o presidente da República, ele perdeu por completo a condição de permanência no cargo. Ao menos 8 pedidos de impeachment já foram protocolados na Câmara. Depende agora do presidente da Casa, Rodrigo Maia, decidir se dá andamento a algum dos processos. Elivaldo, qual a sua avaliação acerca desse pronunciamento do presidente? É uma defesa natural, legítima até, ele busca escapar de toda forma desse turbilhão de adversidades que ele enfrenta no dia a dia. Agora, a influência é perto de zero, porque realmente cria-se uma onda nacional contrária à situação em que se encontra hoje o país, do ponto de vista do poder, mas o presidente tem essa linha com seus seguidores mais diretos, essa linha de defesa, mas o desgaste na população é incontestável e o pior, Tiago, que eu vejo nisso tudo, por isso que eu acho que essa estratégia não deve funcionar. E o pior de tudo é que esse desgaste começa a ocorrer onde o presidente Michel Temer ainda tem influência, que é exatamente no Congresso Nacional. Você percebe aí a opinião de parte do PMDB, Renan Calheiros representa uma larga fatia do PMDB, está do outro lado. PSB, no final de semana, ratificou a postura de desembarque do governo, mesmo com alguns parlamentares, alguns setores ainda aliados, mas o partido não é mais pertencente à base aliada ao presidente Michel Temer. O mesmo acontece com o PPS e vamos ver aí como é que vai ser essa semana na política brasileira, que fatos poderão ou amenizar ou aprofundar ainda mais essa crise em que se encontra o Palácio do Planalto.